Olá, eu vou compartilhar mais um vídeo com vocês aí. Eu vou estar lendo aqui algumas passagens para a gente não fazer um vídeo muito grande. Se você quiser, pode ler também em casa, tá? Eu estou com a Bíblia aqui, eu vou falar para você onde é que eu estou lendo. Em Gênesis 49, no versículo 1, é as bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: Ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos derradeiros dias, ou nos últimos dias. E ele então vai começar a entregar as bênçãos proféticas, tá bom? Vamos lá. No versículo 16 e 17 e 18, tá assim, ó. Dan julgará o seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então aqui é uma bênção, tem duplo sentido, né? Dan mesmo, né? Mas dali viria a tribo de Dan. Aqui Jacó está profetizando. E Dan é uma serpente, à beira do caminho, esperando só passar o cavalo para derrubar o cavaleiro por trás. Ele pica por trás, né? Quando Jacó fala, tua salvação espero ao Senhor, é da tribo de Dan, né? Não são todos que serão condenados, né? Mas dá a entender aí que daí da tribo, então, viria alguém com isso, né? Aí você vai ler agora em João 6 e 70, capítulo 6, versículo 70, o Senhor fala assim, eu escolhi 12 de vós. No entanto, um de vós é o diabo. Então, dos 12 discípulos, um é o diabo. Das 12 tribos, um está insinuando serpente, uma víbora, uma serpente à beira do caminho, uma víbora. Gente, no início do vídeo anterior, né? Daniel 7,25, de quem está falando? Ali fala que quando Israel se rebelou contra Deus, ele enviou testemunha contra eles, que seriam os profetas. Eles não ouviram os profetas e ainda mataram essas testemunhas, que são os profetas. E ainda perseguiram aqueles que queriam obedecer à lei. Isso aconteceu dentro de Israel. Sabe por quê? Porque a rebelião não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A rebelião sempre é de dentro para fora. Talvez a ação seja de fora para dentro, mas o planejamento, né, o projeto, a ideia, é de dentro para fora. Por isso Apocalipse 12, 7 fala que houve peleja no céu, houve uma rebelião no céu. E a rebelião não pode ser feita por um estranho, tem que ser alguém que conhece. Como é que alguém vai se rebelar contra Deus se não conhece Deus? Né? Lucifer se rebelou contra Deus, Satanás, porque conhece Deus. Israel se rebelou porque conhece. Eles deixaram de obedecer e começou a perseguir quem obedecia. Você percebe que isso é feito dentro deles mesmos, tudo. Não é mesmo? A traição, a corrupção já vem lá de trás, dentro deles mesmos. Você está me entendendo? Porque olha só o que fala em Daniel 7 e 25. Olha, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Veja, isso aqui já aconteceu, né? Eles mataram as testemunhas, que é os santos, magoará os santos do Altíssimo. E ainda perseguirá os santos, aqueles que querem obedecer. Mas essa profecia é dupla, ela vai se repetir de novo por um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio, tá certo? Olha só, o versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então, quando é que o tribunal vai levantar? Né? Quando terminar o tempo dele. Você está me entendendo? De 3 anos e meio. Então o Senhor levantará para destruir. Então, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno. E todos os domínios servirão a ele, né? A ele, ao Senhor, ao Rei, ao Mashiach. Então,
Isso vai acontecer novamente. Agora, olha o que diz aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de algum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você percebe? Filho. Quem é o filho? Né? Judas era o filho, era um dos 12. Dan era filho de Jacó. É o filho da perdição, porque é chamado de serpente, de víbora. Né? Ele é um filho, é o filho da perdição. Aqui não está falando que é gentil ou que é um bastardo, é um filho. Né? Por que eu estou comentando com vocês? Vamos lá. Porque é o que tudo indica, né? Depois eu esqueci de ler ainda uma outra passagem, o finalzinho, de Tessalonicense ainda, versículo 4, né? Faltou. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não é isso? Muito bem. Então, ele vai sentar no templo de Deus. Para uma pessoa sentar no templo de Deus, primeiro tem que ser construído o templo, né? E não pode ser qualquer um. Tem que ser um príncipe, né? Eu ainda pulei Daniel 9:27, que a gente sabe de cor, né? Ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, né? O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e assim por diante. Tá um pouquinho antes, no 26. Então, ele fará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, que é tempos e metade de um tempo, que já aconteceu e vai se repetir de novo. Então, primeiro vai ter que ser feito o templo, né? Atualmente, se você for olhar, quem é que está indicando que está com todo o poder agora? É alguém que está aí no poder, né? Ali nos Estados Unidos, né? E o genro dele chama Jared Kushner. Ele é um judeu. Não sei se é da tribo de Dan, mas se for, ele é um forte candidato. Mas se não for, pode ter certeza, né, que alguém vai ter que preparar o caminho para ele. De maneira que da tribo de Dan vai vir uma serpente, uma víbora. Ele é chamado de filho, filho de Israel, filho da perdição. Se rebelou contra Deus. Vai oferecer um concerto de 7 anos de paz, mas é mentira. Na metade da semana fará cessar o concerto e vai sentar no santuário de Deus. A vaca vermelha eu não li ainda. Eu ia ler, mas esqueci. Eu não li. Em Levítico, fala que tem que ter 3 anos, né? E a vaca lá está para completar os 3 anos. Então, vamos ficar atento aí, porque vai acontecer. Não espere que o falso Messias seja brasileiro, japonês, ou italiano, ou espanhol, ou inglês, ou japonês, não. Ele vai ser de lá mesmo, daquela região mesmo, viu? E como eles não acreditam no Novo Testamento, uma grande parte deles, né? Eles não sabem da história do Apocalipse, né? Não acreditam na Brit Hadashah. Então, eles vão ver que ele vai vir com grande poder de sinais e prodígios, porque vai ser dado entregue a ele um grande poder. Vai receber sim. Então, eles vão acreditar, né? E os evangélicos que desprezam a Torá também vão acreditar, uma grande parte, viu? Porque o espírito de mentira vai estar atuando. Não adianta você falar que você não vai ser enganado, porque vai. Se você não tiver amor pela verdade, que é a lei de Deus, a palavra de Deus, é toda a palavra de Deus, você vai sim ser enganado, viu? Muitos falaram que não fazia e muitos acabou fazendo aquilo que falou que não fazia. Porque nós somos corruptos, né? Se não for amor pela verdade, e depois do amor pela verdade, sim, receberá o livramento do Senhor, porque Ele enviará o Espírito da verdade para dar o livramento. Um abraço!